pesquisa, ela tem por título Pode uma travesti cursar direito? Uma análise autoetnográfica sobre ser a primeira mulher travesti no curso de Direito do CCJ ou FPB, à luz do transfeminismo jurídico. A partir desse título, a gente começa a pensar já a perspectiva da problemática da pesquisa, quando a gente questiona, pode uma travesti cursar direito? Parece uma pergunta muito simples. Ela pode. Faça o Enem, passe e entre no curso de Direito. Mas por que eu sou a primeira e por que não existem outras? Porque quando a gente olha ao nosso redor, não existem travestis juízas, advogadas, e se existem, estas enfrentam dificuldades dentro das carreiras jurídicas. Então a gente começa a pensar que é um problema estrutural, que é um problema que envolve outras perspectivas e também a perspectiva epistemológica, que é a grande elaboração teórica do nosso trabalho. Quando a gente pensa na autoetnografia, a gente percebe que dentro da perspectiva transfeminista, a travestilidade enquanto sujeita dentro da pesquisa é um cumprimento epistemológico necessário, porque nós somos vistas sempre como objetos de pesquisa, mas não como pesquisadoras. Então, quando a gente pensa a autoetnografia como um método científico transfeminista, a gente desloca a nossa subjetividade para dentro da pesquisa e rompe com a epistemologia colonial que pensa uma pseudo-objetividade, quando na verdade é apenas a colocação da centralidade do homem cisgênero, branco, sem deficiência e centralizado numa perspectiva cristã, centralizado numa perspectiva hegemônica. Com todos esses marcadores que a gente bem conhece de quem produz a ciência e quem tem o direito de dizer o direito. E quando a gente pensa no transfeminismo jurídico, a gente se vale de um reporte, de um aporte teórico para pensar a resposta. Pode uma travesti cursar direito? Sim. Se epistemologicamente houver abertura para que essa travesti tenha o seu saber reconhecido e dado a devida importância. O transfeminismo jurídico entra como uma corrente do transfeminismo, uma vertente do transfeminismo que pensa o direito a partir da travestilidade e da transfeminilidade, se valendo do método feminista como base, mas percebendo as nuances e as categorias analíticas próprias, para que tenhamos no direito também saberes subalternizados, saberes que não são talvez bem-vindos na academia, mas que nós estamos aqui e não tem mais como parar. E aí a gente sauda inicialmente a nossa grande travesti ancestralidade, sem ela eu não estaria aqui. Primeiro por Chica Manicombo, por Dandara, por Jaqueline Gomes de Jesus, por Keira Simpson, por Antonella Galindo, por tantas outras que morreram e que estão vivas, que enfrentaram a ditadura militar, as operações que foram feitas e que utilizavam da gilete não para atacar, mas para se defender. Então, é por essas que nós estamos aqui defendendo um trabalho no curso de Direito, e é por essas que eu peço a permissão para falar, porque sem elas nem falar eu conseguiria e não estaria no curso de Direito. Então, eu dedico esse trabalho à minha ancestralidade, às pessoas que me atravessam, a Zé Neto, a Adriana, a doutora Antonella, a todas as pessoas que estão aqui. Dedico esse trabalho à minha família, à minha mãe, em memória, não vou chorar. Dedico esse trabalho à minha família, aos meus amigos e a todas as pessoas que foram essenciais para que a gente pudesse estar aqui hoje. Em termos do programa de pesquisa, como a gente já falou inicialmente, a gente tensiona a perspectiva do acesso da permanência da travestilidade no direito do ponto de vista epistemológico e das carreiras jurídicas, pensando para além da resposta simplista que eu recebi, inclusive quando eu postei no Instagram o chamamento para essa defesa. Eu postei e algumas pessoas responderam: sim, ela pode, nada impede. E de fato, se a gente for pensar do ponto de vista simplista, nada impede. Mas uma travesti que tem que se prostituir à noite, porque senão amanhã ela não tem o que comer. Como que ela chega na universidade? Uma travesti que chega no curso de Direito e ela estudou Direito com homem hétero, cis, branco, cristão e tudo mais, mas não tem acesso ao direito a partir da sua vivência, da sua subjetividade.
possibilidade. Essa travesti ela vai ter acesso, ela vai ter um lugar dentro das ciências jurídicas? Acreditamos que não. Metodologicamente, a gente acaba utilizando a pesquisa bibliográfica para construir um aporte e um referencial teórico que a gente possa pensar o problema a partir das categorias analíticas essenciais. Então, a gente pensa a partir da decolonialidade, a gente pensa a partir do direito discriminatório, a partir do direito das subalternidades, para construir uma epistemologia jurídica que seja inicialmente acessível aos grupos subalternos. E aí a gente especifica essa epistemologia a partir da análise feminista do direito para estabelecer uma perspectiva de que o direito ele se vale do poder e da violência para manter a si mesmo, né, e os grupos hegemônicos que dominam. E aí ele pensa também esse rompimento a partir da revolução. Então a revolução é pensar o direito a partir das margens, como Spivak vai falar. Spivak vai falar sobre o silenciamento. Pode o subalterno falar? O subalterno pode falar sem a intelectualidade dominante não falar por ele. Né? A gente precisa que as subalternidades falem por si mesmas, que tenham espaço para a fala e para a construção de uma intelectualidade outra que seja capaz de se estabelecer enquanto epistemologia, que seja para além das perspectivas coloniais. A gente utiliza também o direito antidiscriminatório como ferramenta analítica, pensando a partir da professora Antonella Galindo, de Bahia e Moreira. A professora Antonella Galindo vai trazer uma concepção de que o direito discriminatório ele tanto pode ser utilizado de maneira a pensar a perspectiva dos direitos, mas também no sentido do Estado construir políticas públicas antidiscriminatórias, a chamada discriminação positiva, ou discriminação do ponto de vista de fazer com que direitos sejam efetivamente concretizados pela igualdade substancial e não meramente formal. Bahia ele vai falar sobre a antidiscriminação como um direito humano e fundamental, previsto nos princípios de Ocarta, previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, previsto nas convenções da OIT, aqui falando sobre a perspectiva do trabalho especificamente. Então, a gente tem uma previsão do direito humano, a não discriminação no ordenamento jurídico, que o Brasil é signatário. Nascidos livres e iguais. Nascidos livres e iguais. Então, a gente tem já uma previsão muito enorme, né, de que a não discriminação é um direito reconhecido, né, a nível internacional dos direitos humanos e no nosso direito pátrio. E Moreira, ele vai estabelecer, ele tem um tratado de direito discriminatório que trata de vários assuntos sobre direito de discriminação e é muito bom, mas aí a gente se ateve à perspectiva do direito discriminatório sobre o viés de gênero, sobre o viés de gênero e sexo, né, que vai falar mais da perspectiva do sexo, né, do direito das mulheres, mas aqui a gente utiliza a perspectiva de Butler de que a prediscursividade ela não está no sexo, né? O sexo não é prediscursivo, o sexo não é uma perspectiva biológica, ela também é discursiva e ela também é histórica e social, né? É uma pseudo-compreensão social de que gênero e sexo são duas coisas distintas, sexo é puramente biológico e gênero é cultural, né? A gente já superou essa compreensão porque nos escritos de Butler a gente já consegue perceber a discursividade que há nas duas questões, né? Nas duas dimensões, nas duas categorias. Então, a gente vai também para a análise de gênero vinculada às ciências jurídicas e nessa perspectiva da análise de gênero, a gente começa pela teoria crítica feminista, pensando o feminismo não apenas como um movimento social e político de reivindicação de direitos a partir das suas ondas, mas também como teoria crítica, né? Como um método de análise social. E aí a gente vai para o feminismo pensando um pouco lá, quando ela percebe a perspectiva não essencialista da mulher, que a mulher não é mulher em si na sua essência, mas na sua existência. Ela existe e se percebe mulher, se torna mulher, ela não é essencialmente mulher, né? E a gente parte também para Butler, como a gente já falou, sobre a perspectiva do binômio sexo e gênero dentro da ótica da discursividade. A gente vai para a Spivak, quando ela fala sobre o feminismo decolonial e de que, se existem grupos subalternos, as mulheridades estão mais subalternas ainda. Então, a gente tem os grupos subalternos
e a gente tem as mulheridades na subalternização da subalternização. Então, sobre a ótica feminista, é aquilo que o Beauvoir vai falar, né? E que Letícia Nascimento, que é transfeminista, também vai falar. Beauvoir fala que a mulher é o segundo sexo, né? É o outro, é um não humano. Você tem um homem, até que a gente utiliza homem como sinônimo de ser humano. Então, o ser humano é o homem, a mulher é o outro. E Letícia Nascimento vai dizer que a travesti é o outro do outro. É a outra, né? E aí a gente parte da teoria crítica feminista para a teoria crítica feminista do direito, né? Onde a gente começa a pensar as ciências jurídicas sob a ótica do feminismo, né? E aí o professor Rabi mostra que, inclusive, é daqui, né, do curso de direito, ele vai trazer as compreensões dos prismas das análises feministas do direito. Primeiro prisma, segundo prisma e terceiro prisma, que a gente vai falar mais para frente, até que a gente chegue ao transfeminismo, com inúmeras autoras, mas entre elas Letícia Nascimento, pensando o transfeminismo de maneira global com a epistemologia travesti e trans, Jacqueline Gomes de Jesus, que estabelece as bases do transfeminismo no nosso país, né, praticamente, trazendo o conceito inicial, vinculando o transfeminismo tanto a uma praxis, como também a uma perspectiva epistemológica, teórica, e pensando os princípios do transfeminismo, né? Como que a gente baseia o transfeminismo enquanto movimento, enquanto ciência. E a gente vai também para Maria Clara de Araújo Passos, quando ela pensa o transfeminismo enquanto movimento histórico e social, e aí ela faz uma análise da história das travestilidades e das transfeminilidades dentro do nosso país, chamando o nosso corpo de corpo pedagógico, né? O nosso corpo, ele ensina, ele chega primeiro. A gente é travesti, a gente diz, né? O nosso corpo chega primeiro do que a gente ensina, né? E aí a gente acaba finalizando com Viviane Vergueiro, né? O amor da vida, que, enfim, teoricamente constrói uma análise muito profunda sobre a principal categoria que Minkowski, eu acho, diz que é Minkowski diz que é uma categoria fraca, mas eu acho que ele não leu Viviane Vergueiro, porque se tivesse lido não teria esse problema, pelo menos. Porque discriminados pelos grupos que estão subalternizados. Então isso a gente chama de direito das subalternidades. E a gente chega ao direito discriminatório, que nós já mencionamos, primeiro com o conceito de Galindo, quando traz essa perspectiva da ação do Estado em discriminar positivamente e trazer políticas públicas que efetivem os direitos humanos dessa parcela populacional, e os demais autores que nós já mencionamos. Então a gente acredita que um direito para as travestilidades ele precisa ter uma epistemologia decolonial, uma epistemologia subalterna e uma epistemologia antidiscriminatória. E aí sim a gente tem abertura para um transfeminismo jurídico. E aí no transfeminismo jurídico a gente vai ter como principal método de análise o método feminista, e as categorias analíticas que a gente utiliza são categorias próprias, como a cisnormatividade jurídica. Então a gente tem a cisgeneridade, né? A cisgeneridade ela deveria ser simplesmente as pessoas que se identificam conforme aquilo que lhe foi designado no nascimento, se utilizando de aspectos objetivos como genitais, cromossomos e tudo mais. Então, se durante a sua vida não houve transição, você é uma pessoa cis. Mas na prática, socialmente, não é isso que acontece. A gente tem uma normatividade. Só pessoas que se identificam desse modo são pessoas, são humanas. As demais sofrem assujeitamento. As demais sofrem um processo de morte, né? O qual a gente chama de cisnormatividade. E quando o direito... Doutor Antônio está passando folhas. E quando o direito ele é utilizado como mecanismo de manter a cisgeneridade como norma, a gente chama isso no nosso trabalho de cisnormatividade jurídica. E além disso, a gente trouxe uma outra categoria analítica nova, que foi a necrotransfobia. Tem que correr. A necrotransfobia, ela é a estrutura de violência que as pessoas trans sofrem no nosso país. A gente não entende que é uma transfobia apenas, ou seja, um medo. Um medo de travesti. Isso é uma forma de violentar a travestilidade.
Mas a gente entende, a partir de Michel Foucault, com sua biopolítica e biopoder, e isso daí, que existe uma necropolítica, né? E a partir desses conceitos a gente entende, no Brasil não há simplesmente uma transfobia, há uma necrotransfobia. E aí a gente tem alguns artigos aprovados já em algumas revistas que a gente analisa essa perspectiva estrutural e a partir disso percebe que de fato no Brasil Dandara foi morta enquanto travesti, não se criou a lei Dandara. No Brasil, por 15 anos, nós somos líderes de assassinato de mulheres travestis e juridicamente a gente não faz nada. Né? A gente motivou a criação da lei anti-transfobia em Portugal. O assassinato de mulheres brasileiras. Aqui na Paraíba, a gente tem um caso que dá nome a um grupo de pesquisa do professor Costa, né? De um transfeminicídio absurdo, onde uma mulher trans com deficiência físico-motora é assassinada por 33 golpes de faca. Sim. Então a gente percebe uma perspectiva de naturalização dessa morte, de não é uma morte que eu simplesmente vou. Não que uma morte seja algo banal, mas eu vou te matar com crueldade. Não é uma perspectiva simplesmente de matar, mas de eliminar. E depois que você está morto, você é negada. Você é negada. Negada, sim. Você não é mais uma mulher. Sim, trans ou uma jamais. travesti. Até porque a gente não tem a perspectiva da dignidade póstuma, né? Muitas famílias colocam ternos, colocam cabelo, a gente tem casos recentíssimos, apesar de, na perspectiva estadual, a gente tem uma lei. Tem uma lei que proíbe. Né, que proíbe, que permite que haja essa dignidade póstuma para pessoas trans. Né? Mas aí até na morte a gente não tem o direito de ter a nossa identidade protegida, respeitada. E ao fim a gente percebe que o transfeminismo jurídico é uma perspectiva possível de análise do direito, com categorias analíticas próprias, e a gente traz a autoetnografia como um dos métodos de análise dos transfeministas. E a gente começa falando sobre Sartre e o existencialismo, quando ele vai definir o existencialismo do seguinte modo: a existência precede a essência. Então, o que a gente se constrói enquanto essência não vem antes da gente existir. E aí, dialogando com Sartre, sendo um pouco ousada, eu digo, para as travestilidades, sempre sou, né? Para as travestilidades não é só isso. Eu acho que a gente surge primeiro. A gente surge porque a gente não tem o direito de existir. A gente não tem o direito de ser quem somos. Então a gente não tem nem essa possibilidade. Então, nesse sentido, primeiro a gente surge, depois a gente existe, depois a gente constrói a nossa essência. Então, primeiro veio o eu, que eu não sabia quem era. Depois veio o eu travesti, Clarice. Depois veio o eu travesti do direito, né? Onde a Clarice se encontra com o direito se encontra com a Clarice. Então, é nesse sentido que a gente começa a construir essa autoetnografia, né? E duas experiências são essenciais para isso. Direito dos grupos socialmente vulneráveis, por isso que Zé não teria condições de não aceitar ser meu orientador. Essa seria a opção seria sim ou claro, porque foi em direito dos grupos socialmente vulneráveis que epistemologicamente eu pude perceber um direito que é dos grupos subalternizados. Um direito que é tudo isso que eu estou teorizando até aqui. É um direito que é decolonial. Um direito que é dos grupos que não estão no centro, dos grupos que estão na margem. Que a gente pode ir até lá e trazer a história deles e efetivar os seus direitos com uma proposta de intervenção. Então, ali eu também posso ser representado, eu também posso ter um lugar de direito. E aí fui se construindo enquanto eu travesti. Né? Fiz um documentário sobre transfobia, nem sabia que parecia existir ainda. Fui fazer sobre transfobia, algo meio profético, né? E aí depois... Esse povo que quer dar curso com iPhone, faz isso, bora. Nunca mais, vou trocar por Samsung aí, vai. Xiaomi. Eu passei 4 anos com um profissional. Enfim, voltando para finalizar, né? Então, como eu estava falando na perspectiva do projeto de extensão, eu fiquei responsável pela parte de gênero e sexualidade junto com o Vouban, que é meu colega meu, né? E ali a gente pesquisou muito, teorizou muito, e ali eu disse, olha, existe uma epistemologia que é
subalterna, né? Uma epistemologia que é em gênero e sexualidade, que a gente pode construir essa análise do direito. Desde lá, não deixei mais. E aí foram construções de artigos, aprovações de seminários, em algumas revistas, e hoje realmente a gente tem direcionado a nossa carreira para essa perspectiva, né? Mas porque nós tivemos um ensino jurídico que possibilitou essa abertura, né? Que ao mesmo tempo a gente sofre essa violência institucional e não ter outras mulheres travestis, e aí o AFPB não fazer nada contra isso, porque a gente não tem cotas aqui, a gente não tem políticas afirmativas, nem na graduação, nem na pós-graduação, 0,03% das pessoas trans estão no ensino superior, a gente não tem uma política de acesso, a gente não fala de permanência, a gente falando de acesso. Então a gente precisa tensionar os espaços acadêmicos para ter pessoas trans. Então, nesse sentido, a ocupação travesti do direito, ela começou e não tem mais como parar, né? A gente está entrando, né? As portas que estão fechadas, a gente dá um tropicão e entra e permanece, porque travestilidade é sinônimo de resistência. A gente não tem como não resistir, não é uma opção, assim, eu acho que a gente não quer resistir mais, vou deixar. Não, se você é travesti, você tem que resistir necessariamente, porque você vai passar por um atravessamento em qualquer momento da sua vida. Para finalizar, em relação às nossas considerações finais, a gente considera que o transfeminismo jurídico é a epistemologia do direito, o método de análise do direito que possibilita a existência de mulheres trans e travestis e de pessoas dissidentes de gênero dentro dos cursos jurídicos. E esse transfeminismo jurídico ele é possível a partir daquelas epistemologias que nós falamos no início, uma epistemologia que seja decolonial, que seja subalterna e que seja antidiscriminatória. A gente aponta a necessidade da construção dessa epistemologia a partir de saberes do sul global, dos grupos que são subalternizados, e aí incluídas as pessoas trans, travestis, gênero. E por fim, a gente também reitera a necessidade nacional, a partir da ótica transfeminista, de um Estatuto da Igualdade, de promoção, Estatuto de Promoção e Proteção à Igualdade de Sexualidades e Identidades de Gênero, que já houveram algumas tentativas, mas todas foram barradas. Já houve algumas tentativas e todas foram barradas, e aí a gente necessita, né, porque hoje a gente faz dessa crítica do nosso trabalho, que parece que a gente tem muitos direitos, né? O Brasil é o país dos direitos LGBTs, mas na prática não é muito bem assim. Primeiro que a gente tem apenas decisões judiciais, né? Não é pela perspectiva que seria no direito, que é fundo formal, né? A lei em si. E aí a gente traz também essa questão com o Adeodato e o Técio Sampaio que aí não vai dar tempo de falar. Mas enfim, é isso. Muito obrigada. Eu sei que eu sou prolixa, mas espero que tenha trazido reflexões importantes para que a gente tenha de fato um direito travesti, um direito que seja